Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. E vamos lá, mais uma dicasinha rapidinha, tá? Que faltou passar na aula anterior. Reinicie a sua máquina. Feito todo esse processo, reinicie a sua máquina, tá? É mais seguro. Normalmente só fechando aqui o Hyper-V e abrindo novamente você já conseguiria conectar. Mas reinicie sua máquina, máquina PC, tá? O seu PC principal, que vai comandar lá a máquina com Hyper-V. Reinicia ele, tá? Para garantir que vá dar tudo ok. E também reinicie a máquina do Hyper-V Server. Principalmente observe se a máquina do Hyper-V Server não está fazendo algum tipo de atualização. Enfim, isso também é bem importante, tá? Então, dito isso, já estamos aqui com a nossa máquina conectada, tá? E eu já tenho aqui as opções, por exemplo, clicando nela, vindo aqui em configurações do Hyper-V e observar as configurações do Hyper-V da minha máquina do H-Server, tá? Ou seja, meu Hyper-V Server. Já consigo trocar. Olha que bacana. Aqui eu consigo trocar, mas eu não consigo criar um novo diretório por aqui. Se eu vier aqui em procurar, ele vai até mostrar para mim, ó, que tem o Hyper-V Server, que tem o C2 pontos lá. Porém, se eu clicar com o botão direito aqui, ele não me dá a opção de novo, tá? Então, como eu resolvo isso, professor? Muito simples. Basta você, ó, vir aqui na conexão de área de trabalho remota, tá? Para isso, de novo, iniciar e digita área. Já vai aparecer, ó, conexão de área de trabalho remota. Botão direito, fixe também aqui na sua barra de tarefas, tá? É sempre interessante até deixar um aqui pertinho do outro, tá? Que você vai usar bastante também. Então, conexão com a área de trabalho remota, digite o nome da máquina, que no meu caso é H-Server, e estou entrando já com o usuário professor. Lembra que lá atrás eu criei, lá na máquina do Hyper-V Server, eu criei exatamente um usuário também chamado professor e que também tinha essa permissão, já cadastrei senha, que é a mesma senha minha que eu estou utilizando aqui no meu Windows, tá? Se você ainda não fez isso, basta você ir lá também e configurar, combinado? Já vou mostrar para você até onde configura isso quando a gente conectar aqui no H-Server. Vou dar aqui um conectar. Perfeito, basta você adicionar, ó, um administrador local, foi o que a gente fez. Eu coloquei aqui, por exemplo, o nome professor, tá? Vou dar aqui um Enter e configurei a senha, fechado? Feito isso, configure aqui a senha, tá? E adicione também o professor. Olha lá, ó, a conta já existe. Então a gente já havia adicionado, fechado? Feita essa hipótese, basta você vir aqui agora aqui em 14, tá? E eu posso criar um diretório. Que diretório é esse, professor? Eu quero criar um diretório chamado VMs. Então, já vou criar, tá? Um diretório chamado VMs. Lembrando que eu estou trabalhando com... no meu caso, eu estou colocando aqui no próprio C2 pontos, porque aqui eu tenho um NVMe de altíssima velocidade. Então, eu quero colocar no C2 pontos. Ah, professor, eu poderia então colocar também aí no C2 pontos ou um D2 pontos. Se eu tivesse um outro NVMe funcionando também de alta velocidade, eu poderia fazer isso daí? Poderia, tá? Então, não se preocupa, você direcione, tá, para onde você tem maior quantidade de espaço em disco, caso você queira, mas pelo menos um SSD. É interessante, tá, a gente trabalhar com SSDs. Hoje em dia o SSD NVMe está bem mais barato, então vale a pena a gente até importar muitas das vezes, tá? Mas colocar pelo menos um SSD, você vai ver que o processo de criação das suas máquinas virtuais vai ser muito, muito rápido, tá? Então, MD VMs, pronto, já criei aqui o VMs, tá? Já posso até minimizar se a gente precisar novamente voltar aqui, tá? Já vai estar aqui, caso a gente precise criar um outro diretório. Com isso eu dou um procurar, C2 pontos, opa, já apareceu o VMs aqui para mim, professor. Seleciono, copio, tá? Vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl C. E vou colocar minhas máquinas virtuais também em C2.VMs, tá? Eu gosto de colocar no mesmo diretório. Professor, poderia manter o diretório que estava? Poderia, mas eu gosto de sempre deixar num diretório específico, tá? É uma questão aqui deste que vos fala, combinado? Aqui realmente os nós, tá? Os nós numa. Enfim, curso avançado de Hyper-V, a gente já tem vários, eu tenho vários cursos, tá? Que eu já passei de Hyper-V mais avançado, caso você queira também. Migração ao vivo, caso você queira fazer migração ao vivo. Migração de armazenamento, que também é interessante, tá? A gente, na verdade, faz esses dois processos, o Live Migration, tá? E faz também a migração de armazenamento, tá? Política de modo de sessão avançado, caso você queira também permitir. Configuração de replicação, aqui o teclado, todas essas etapas agora, ó, modo de sessão avançado, enfim. A gente não vai chegar, não precisa fazer nenhuma alteração agora, tá? Aqui é muito importante, gerenciador de comutador virtual. Por que, professor, é tão importante? Pelo seguinte, a gente tem que criar os comutadores virtuais para anexar esses computadores lá nas nossas máquinas virtuais. Senão as suas máquinas virtuais não vão se enxergar,
não vou ter acesso à internet, vai ficar bem complicado. Então os comutadores servem para isso, tá? Então, novo comutador externo, vou criar, vou chamar esse comutador aqui de internet, tá? Como a gente sempre faz nos nossos cursos, vou manter o mesmo padrão. Vou apontar para minha placa de rede, tá? Que no meu caso só tenho uma placa de rede, caso você tenha várias placas de rede no teu servidor, aponte para aquela que tem conexão com a internet, que está ligada lá no teu load balancer. No nosso caso aqui está ligado no load balancer, mas poderia estar ligado no meu modem direto, tá? Então é essa a placa de rede que eu quero. Vou aplicar, vou dar um sim, e ele informa que eu vou perder a conectividade. É verdade, a gente vai perder a conectividade. Por quê? Porque através dessa placa é por onde eu estou me conectando por aqui, inclusive, tá? Para fazer essas modificações. Então sim, ele vai perder o acesso. Olha aqui, ó, já perdeu inclusive o acesso, tá? Então a gente já sabia que isso iria, tá? Possivelmente poderia acontecer. Então já abriu novamente aqui pra gente, gerenciador, olha lá, ó, tá aplicando ainda, tá? Lembrando que possivelmente ele já até aplicou, mas ele só tá mesmo travado, tá? Aqui você tem algumas opções, você pode aguardar, tá? Mais um pouquinho, esperar para ver se ele não vai finalizar, ó, finalizou, tá? Senão você poderia também fechar o aplicativo, tá? Deixaria lá ele fazendo, executando o comando, não tem problema, tá? Agora nós vamos fazer aqui um novo comutador também, só que esse agora é um interno, tá? Aquele ali vai ser a nossa placa de rede, a gente vai colocar na máquina virtual para que ela tenha acesso à internet. Tem VMs que a gente não quer, né? Máquinas virtuais que a gente não quer que elas tenham acesso à internet. Então, para isso, a gente utiliza esse outro comutador aqui que a gente sempre chama ele de LAN, que é o comutador interno. Para que serve, professor? Para que máquina virtual consiga conversar com outra máquina virtual. Fechado? Então, LAN, rede interna, aplica, mesma coisa, e vou fazer um private aqui, um privado, né? Um privado, um private, enfim, fica a critério de vocês, eu vou botar privado, tá? Para que serve o privado, professor? Serve para que apenas máquina virtual possa conversar com outra máquina virtual. Combinado? Vou dar aqui um aplicar. Pronto, ele já está aplicando. Vou dar aqui um OK. E criados nossos comutadores virtuais. Fácil assim, professor, fácil assim. Já está configurado? Já posso começar a criar nossas máquinas virtuais? Pode. Porém, o que é que está faltando, professor? Está faltando você colocar também um diretório, tá? Lá, criar um novo diretório e copiar os seus sistemas operacionais que você quer executar aqui dentro. Senão, você vai ter que colocar esses sistemas operacionais num pequeno pendrive, colocar ali atrás na máquina, tá? E rodar direto dali, né? Selecionar por ali, enfim, a ISO que você quer fazer o processo de instalação. Fechado? Eu prefiro, honestamente, já fazer e compartilhar, criar uma pasta, compartilho essa pasta, já acesso por aqui pelo meu computador, jogo a ISO para lá, daqui para lá. Isso tudo a gente já faz na próxima aula. Pode para a próxima aula.